Saravá, meu povo! Tomei banho, gente. Tô gravando no sábado, então sábado é dia de tomar banho aqui em casa. Ai, que piada de tio, né? Eu sou tia. Acho que eu preciso de água já. Nem comecei e já quero água. É o seguinte, recebi um e-mail, Raquel o nome. Raquel daí tem um sobrenome que eu já não vou me lembrar. Gente, eu sou muito ruim. Se eu não anoto em algum lugar, eu não vai coisar. Não vou coisar. Mas Raquel me trouxe um tema muito legal que eu acho interessante que vocês saibam também. Claro que tudo faz parte do fundamento que eu aprendo, né? Do fundamento que eu vivo dentro do terreiro que eu faço parte. Mas, pesquisando aqui também, outros pais de santo já falaram sobre isso. Então, eu acho interessante a gente falar também. É a questão dos espíritos ruins que se passam por entidades. Já aconteceu e não é muito difícil de acontecer. Então a Raquel me mandou um e-mail falando: Carol, como que a gente identifica que é um quiumba e não uma entidade? Que é um obsessor e não uma entidade? Porque sim, eles podem se passar por entidades, por guias, né, que a gente já conhece. Como que isso pode acontecer? Então tá. Primeiro de tudo, sim, os quiumbas, que são os espíritos de baixa vibração, os espíritos ruins, negativos, né, que não são de lei, que trabalham para as leis divinas, para as leis que a gente aplica dentro da Umbanda, eles existem, né? Eles são obsessores, que eu já falei em vários vídeos sobre eles aqui. E, ao contrário do que muitos falam, porque é um egum. Egum é espírito, qualquer espírito. Eu, quando eu morrer, eu vou virar um egum. O meu espírito é um egum. A preta velha, avó Benedita de Angola, é um egum, porque é um espírito. Então, egum quer dizer espírito, não necessariamente ruim, tá? Egum quer dizer espírito, de modo geral, tá bom? Essa é, inclusive, a tradução para esse nome. Eu sei que muitos terreiros, muitas vertentes, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, colocam o egum como coisa ruim. É tradicional falar sobre isso de forma ruim, de forma negativa, mas egum, de forma geral, quer dizer espírito, não necessariamente espírito ruim, tá bom? Para espírito ruim, a gente usa quiumba. A gente usa esse nome aí, que eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, tá? Muito que bem. O que eu ia falar? Então, os quiumbas que, né, nos rodeiam, que são os obsessores que estão perto da gente, eles podem sim se passar por entidades. Como que a gente identifica? E como que isso acontece? Por que que isso acontece? Veja bem, uma casa de lei, que é nosso terreiro, né, a nossa casa divina, ela tem várias proteções, né? Ela tem várias firmezas de proteção. Então, para um quiumba, para um espírito obsessor passar por esses portais que estão em volta do terreiro, é muito difícil. Então, dentro do terreiro, isso é muito difícil de acontecer. Um quiumba, um obsessor, se passar por entidade. Fingir que é uma entidade. Eles não têm essa condição enérgica, porque eles vão ter que passar por vários guardiões e guardiãs que estão em volta do nosso terreiro. Eles vão ter que passar pelas firmezas de proteção, pela porteira, por todos esses obstáculos que a gente tem dentro do terreiro. Fora que, na hora que ele entrar no terreiro, as entidades que já trabalham ali vão perceber que tem alguma coisa, uma coisa estranha acontecendo. Então, é muito inviável que isso aconteça. Porém, pode acontecer em terreiros que estão fora do eixo enérgico, fora da frequência vibratória positiva que a gente vibra em conexão com o astral. São terreiros que fazem coisa ruim, né? Trabalhos que prejudicam pessoas, que trabalham com a baixa vibração, são terreiros que vivem cheio de briga, de picuinha, de coisa de ego, essas coisas assim, terreiros que estão vibrando negativamente, em vez de fazer o bem, tá fazendo coisa ruim. Esses terreiros são visados por esses obsessores. Por que eles fazem isso? Para sugar energia, para zombar dos médiuns, para fazer coisa ruim de fato, né? Fazer trabalhos ruins que prejudicam
com pessoas. Então eles usam do nome de entidades conhecidas, né? Diga lá, Pombagira Maria Padilha do Cabaré. É um nome conhecido. Então o obsessor vai lá, usa esse nome, finge, né? O médium já está vibrando negativamente, então é mais fácil de atrair esse tipo de energia. O obsessor vai, incorpora nesse médium, o quiumba incorpora nesse médium, e nesse momento ele suga a energia, ele obsedia, ele toma os pensamentos, as virtudes desse médium e faz mal de fato, porque daí ele vai induzir o médium a fazer mal. Basicamente isso que acontece. Só que é muito difícil disso acontecer dentro de terreiros sérios, de terreiros que vibram positivamente, que fazem a caridade, que faz coisa boa, sabe? Você consegue me entender? Que segue as doutrinas da Umbanda, os princípios, os fundamentos, que tem as suas firmezas sempre em dia, né? Que tá ali, faz sempre e tal. O pai e a mãe de santo são pessoas sérias, com objetivos sérios, porque a Umbanda é séria, né? Eu falo da Umbanda aqui de forma mais leve, falando com humor e tal pra vocês, mas isso não quer dizer que não é uma religião séria, é uma religião super séria. E a gente tem que levar isso com seriedade, porque a gente mexe com o espiritual, e a gente não faz ideia do tamanho que é tudo isso. Não faz ideia. Então, em terreiros sérios, é muito difícil um quiumba entrar. E quando um obsessor, um quiumba entra, um sofredor que seja, ele entra já pra ser encaminhado, pra ser doutrinado ali, encontrar a luz de alguma forma. Então, os guardiões que estão apostos em volta dos terreiros, né, fazendo a guarda, fazendo a proteção desse terreiro, ele encaminha para dentro do terreiro esse espírito porque sabe que lá dentro ele vai ser doutrinado e encaminhado. Agora, quando é um terreiro que não tem firmeza, que não tem fundamento, que vive fora do eixo aí do caminho certo, que é a caridade, a humildade, o amor ao próximo, que são os princípios da Umbanda. Fora disso aí, se tiver fora disso aí, vibrando negativamente, com certeza vai atrair coisas negativas também. Mesma coisa funciona com a gente. Sempre falo disso nos vídeos aqui do canal. Quando a gente emana coisas positivas, a gente recebe coisas positivas. E quando a gente emana coisas negativas, pensamentos negativos, atitudes, tudo, que a gente fica num baixo astral, num negócio ruim, essas coisas assim, a gente vai atrair coisas semelhantes a essas energias. Então, com certeza, os quiumbas vão se aproximar. Então, beleza, dentro dos terreiros isso raramente acontece, terreiros legais, né, de boa. Mas e aquelas pessoas que incorporam em qualquer lugar? Como é que faz, né? Pessoa que incorpora na rua, no trabalho, na escola, que a gente já recebeu um relato sobre isso, em casa. E aí? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não tô dizendo que isso acontece com médiums iniciantes. Isso pode acontecer com médiums que já estão aí há um bom tempo no caminho, como pode acontecer inclusive com sacerdotes. Isso tudo vai depender da energia que a pessoa está emanando e aquilo que ela está recebendo. Como que ela vai lidar com isso. Então, se você é uma pessoa que tomou um golinho de cerveja e já fala, ai, senti o Exu encostar aqui. Veja bem, é o que eu sempre falo em vários vídeos que eu já fiz aqui do canal. As entidades, elas têm mais o que fazer. Elas não vão incorporar em qualquer lugar, porque não tem por que isso acontecer. Elas têm trabalho a ser feito, elas têm missões para serem cumpridas. Então, se a entidade sabe que aquele lugar não é um lugar adequado para incorporação, a entidade não vai incorporar. Não tem por que isso acontecer. A entidade é um ser evoluído, muito mais do que a gente. Eles sabem exatamente onde tem firmeza de proteção, onde que estão as proteções, para as coisas fluírem. As entidades, elas não têm essa sede de incorporação. Eles não têm isso de, meu Deus, eu preciso incorporar no médium. Não. Eles conseguem fazer os trabalhos deles muito bem feitos, sem precisar incorporar. Quem tem essa vontade de incorporação e de, eu preciso, somos nós médiums. E eu tô falando somos nós porque somos todos nós. A gente tem essa vontade de incorporação porque dependendo da incorporação é uma coisa que a gente precisa, a gente gosta de sentir aquela energia. E eu me incluo nisso também. É muito gostoso incorporar a avó Benedita de Angola. É muito maravilhoso incorporar a Rosinha. A sensação de incorporação de algumas entidades é muito gostoso. Porque a gente sente uma energia muito boa, a vibração das entidades é muito boa.
então é gostoso. E essa sede de incorporação é do médium, então não é da entidade. A entidade não tem necessidade, essas necessidades de eu preciso incorporar. Não. A entidade tem mais o que fazer. Então, se você está sentindo algo e tal, pode até ser uma vibração de uma lembrança enérgica que a entidade traz para você. Lembrança. Não que ela está ali te cutucando, vamos incorporar? Não, isso não. Porque a entidade é um ser evoluído que não tem essas necessidades. Agora, quiumba e obsessor, sim. Então, se você está vibrando uma energia compatível a desse tipo de espírito, e daí você induz essa energia a se manifestar em você, seja por meio da bebida, seja por meio da droga, seja por meio de só pensamentos, com certeza os espíritos vão chegar até você, né? Agora, se você tomar um golinho de cerveja e já estou sentindo, não tá. Calma, não é assim, não é bem assim, gente, tá? É por isso que eu digo que é tão perigoso ficar incorporando dentro de casa, ficar incorporando em qualquer lugar. Por quê? Porque existe um fundamento, existe proteção, existe firmeza para ser feita para ativar a proteção dos lugares. Um terreiro não se ergue do nada, sozinho, simplesmente. Acontece um ritual de proteção, de firmeza, de fundamento para que aquilo aconteça. Então, se hoje, por exemplo, eu tô a fim de incorporar seus 7 portas aqui em casa, pode ser que não venham seus 7 portas. Pode ser que venha um obsessor. Tudo depende da energia que eu tô vibrando, das firmezas que eu tenho na minha casa, se eu tenho firmeza na minha casa de proteção, e da necessidade. Por qual motivo eu quero incorporar em casa? Por qual motivo? O que precisa ser feito que eu não posso fazer uma oração? Eu preciso incorporar. Qual que é a necessidade disso? Então, as entidades, elas sabem a hora que precisa incorporar, aonde precisa incorporar, se precisa necessariamente de incorporação. As entidades são seres evoluídos. Eu vou repetir isso milhões de vezes para ver se entra na cabecita de vocês, entendeu? Então, é muito perigoso fazer isso dentro de casa, porque dentro de casa a gente não tem as firmezas que a gente tem lá no terreiro. A gente não tem o trabalho, o ritual que os pais de santo fazem para erguer uma firmeza de proteção. Acender uma vela para Exu e de boa tá acesa, isso não quer dizer que seja uma firmeza de proteção. Às vezes você só ativou a sua conexão com o seu guia, a sua conexão com o seu guardião. Não quer dizer que seja uma firmeza de proteção, entendeu? E uma firmeza de proteção de terreiro é diferente da firmeza que a gente faz na nossa casa, com uma farofinha, uma cachaçinha, um charuto aceso e uma vela. Não é assim, é um ritual. E essas coisas a gente não faz dentro de casa, porque a gente não tem estrutura para isso. Existe um terreiro, os terreiros existem justamente para isso. Então, se a gente não tem todas essas firmezas e todo esse fundamento na nossa casa, a gente pode sim atrair espíritos, porque a gente está rodeado deles, né? Você já conhece aquele espírito que fica ali naquele canto. Tô brincando, ele não existe, é brincadeira. A gente tá vibrando energicamente ruim, energicamente negativo, a gente vai atrair coisas negativas. E aí esse espírito vem e fala: putz, eu sou o seu Zé Pilintra. Por quê? Esses espíritos, eles são inteligentes, eles são evoluídos também, só que eles são evoluídos pro lado negativo, pro lado do ruim da força, né? Pro lado, não vou falar o lado negro da força, porque isso daí é racismo, vamos falar o lado negativo da força. Tá? Assim como tem o lado positivo, né? Uma preta velha, um erê, um exu, esses daí são seres evoluídos pro lado positivo. E os seres evoluídos pro lado negativo a gente chama de quiumba e obsessor, esses nomes aí que a gente já conhece. Esses caras são evoluídos, eles são inteligentes, eles são estrategistas. Se esses espíritos estão te rodeando e estudando o seu comportamento, eles podem sim se passar por entidades e você vai acreditar que é, porque eles podem usar os trejeitos de uma entidade, eles podem usar o jeito da fala, o comportamento, mas tem uma coisa que eles não fazem igual uma entidade, que é riscar o ponto. Então tá aí o jeitinho que você vai pegar. Como descobrir se é um quiumba, como descobrir que é um obsessor, faz ele riscar um ponto. Né? O que é o ponto riscado? Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre ponto riscado. Eu explico direitinho o que é. O ponto riscado é um desenho, né? Falando
Grosseiramente, é um desenho que a entidade faz junto com a pemba, que é um giz sagrado, né? A pemba é o giz sagrado, porque ele traz a energia do astral e a entidade faz esse desenho numa tábua ou no chão, ou seja lá onde for, e esse desenho, esses símbolos que a entidade risca, tem a ver com a sua linha de trabalho, com o seu trabalho naquele terreiro ou naquela casa espírita, ou seja lá onde for também, e traz a identidade daquela entidade. Ela vai dizer se é um preto velho, se é um herê, se é um malandro, se é uma pombogira. Essa identidade, cada entidade tem a sua. É como se fosse a chave, né? A chave não é uma chave que abre todas as portas dessa casa. É uma chave que abre uma porta, porque é a chave daquele espírito. Eu sempre falo disso. Cada espírito é único, cada entidade é única. Por mais que tenha milhões de vó Benedita de Angola, cada vó Benedita de Angola que vem num terreiro é um espírito, usando aquele nome, aquela linha de trabalho. Esse espírito tem uma chave que vai riscar no ponto riscado. Ele vai riscar lá, ele vai desenhar essa chave. Um quiumba jamais tem poder o suficiente para saber qual é a chave, qual é a identidade daquela entidade, qual que é o ponto riscado daquela linha que representa os exus, que representa os baianos, as pombogiras, os boiadeiros. Os quiumbas, eles não têm esse acesso, porque fica dentro da entidade, da evolução daquela entidade. Então é muito difícil um quiumba riscar um ponto. Para descobrir, é só pedir para ele. Pede para ele, né? Veio um quiumba lá, para você descobrir se é um quiumba, né? Um quiumba veio e falou: eu sou o boiadeiro Jeremias, né? E aí você fala: o senhor é o boiadeiro Jeremias? Então conta a sua história. Pede para contar a história, pede para contar a linha de trabalho, onde que o boiadeiro trabalha, com que tipo de energia ele trabalha, com qual orixá. Vai perguntando essas coisas e fala: risca o ponto aqui, senhor. Ele não vai riscar, porque é aí que ele vai pegar. Você já vai pegar ele nessas perguntas, né? Qual que é a sua história, para qual orixá você trabalha, essas coisas assim, você já vai pescando. A hora que pede para riscar o ponto, acabou. Não tem como um quiumba riscar um ponto, porque ele não vai saber que elementos colocar naquele ponto riscado. Mas reforçando, essas coisas são muito difíceis de acontecer dentro de uma casa santa, tá? É muito difícil de acontecer. E caso você esteja num lugar onde aconteça isso, geralmente o pai de santo, a mãe de santo, ou os médiuns mais antigos, mais experientes, eles sabem conduzir para que esse espírito, né, esse obsessor, esse quiumba seja encaminhado. A partir do momento que ele é descoberto, eles já têm ali, cada casa tem o seu ritual, cada casa tem o seu jeito, o seu método, né, para que encaminhe esse espírito que tá ali, fazendo essa zombaria, né? Mas é assim que a gente descobre, gente. A gente coloca, inclusive, no nosso terreiro, no nosso fundamento, se a gente chega perto dele com uma vela branca e começa a falar algumas palavras de Oxalá, falando coisas bonitas, né, do nosso caminho, do nosso fundamento, coisas sérias, ou orando até, fazendo algumas orações, esse quiumba já se mostra, ele já se sai da carapuça dele, da mentira dele, e se mostra. E é assim que ele é encaminhado, né? Aí cada terreiro tem o seu fundamento de encaminhamento, né? Não tem como eu explicar como é que funciona no meu, até porque não sou eu que faço. Quem faz isso é o pai de santo, é a mãe de santo. Eu, no máximo, tô cantando ali, tocando um atabaque. Essa é a minha função. Acho que é isso, gente. O que mais? O que mais que você aprendeu que você pode contribuir aí? Como que a gente descobre se é um quiumba ou se é uma entidade? Coloca aqui nos comentários e vamos ajudar os amiguinhos aí, né? Tomem cuidado que tem que ser no terreiro, gente. Vamos prestar atenção nessas coisas, tá? Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.